noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por mais essa noite. Estamos juntos aqui para rendermos graças a Ele, porque Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Nós, nesta noite, estamos encerrando este mês especial na vida da nossa igreja, onde celebramos os seus 39 anos, IP Verônia, ontem, hoje e amanhã. E nesta noite vamos trabalhar um versículo que, particularmente falando, eu amo muito. Eu até adotei este versículo como um lema da minha vida. Em vários momentos da minha vida, em várias celebrações, melhor dizendo, eu cito esse versículo. Algumas pessoas que não conhecem a origem do versículo pensam que fui eu que inventei. Eu falei, não, é a palavra de Deus. E eu quero te convidar a lermos juntos, pelo menos 2 vezes, um coro bem bonito, como nós cantamos agora, mas agora em louvor ao nosso Deus. Leamos o Salmo 118, versículo 24. Nós vamos trabalhar o Salmo todo. Eu destacarei durante a mensagem outras partes deste Salmo, mas este seria o nosso texto básico, usando uma linguagem antiga, que trabalhávamos às vezes na igreja, né? O texto básico hoje é este, o versículo 24 do Salmo 118, Salmo 118, versículo 24. Vamos fazer a leitura 2 vezes, irmãos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Feche os seus olhos e comece a glorificar ao Senhor nessa noite. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-nos, seu poder restaurou-nos. A Deus demos glórias, que por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor, e se surgir um louvor ao Calvário, seja assim, seja assim. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez. A Deus demos glória, a Deus
A Deus toda a honra e toda a glória. Este é o dia que o Senhor fez. Ontem também foi o dia que o Senhor fez. E amanhã, se Ele permitir, também será o dia do Senhor. Mas eu quero te desafiar nessa noite a ficar aqui, no presente. Porque infelizmente, irmãos, eu e você, todos nós, às vezes, não vivemos o presente. Alguns vão para o passado, são escravos do passado, não saem do passado, e não vivem e não saboreiam o que Deus tem preparado para o seu hoje. Outros vão para o futuro, estão sempre pensando no amanhã, e também não desfrutam do que Deus tem te dado para hoje. Nós até podemos visitar o passado, mas jamais podemos e devemos morar nele. O amanhã está nas mãos do Senhor. Mas o hoje, este exato momento em que Deus nos separa neste domingo, por exemplo, 29 de setembro de 2024, nunca mais na história vai existir um 29 de novembro de 2024. Nunca mais. Este dia é único. Porque este é o dia que o Senhor fez. Eu quero compartilhar algumas reflexões que eu venho fazendo sobre esse texto. E algumas parecem estranhas até, e eu confesso que eu cometo esses erros também. Essa semana eu já compartilhei essa minha análise com algumas pessoas. Vamos criar uma seguinte hipótese, que nós estejamos agora escalando uma montanha. E o nosso objetivo é, ao chegar no topo da montanha, vislumbrar a beleza daquele lugar. Mas nesta subida, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Não é uma subida fácil, ou não será uma subida fácil. Mas você, com esforço, fazendo alguns intervalos, algumas paradas para descansar, você vai chegando ao topo daquela montanha. E você alcança, então, o seu alvo, o seu objetivo. Cheguei no topo da montanha, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Mas percebam que às vezes, nessa nossa sociedade imediatista, pragmática, geração fast food, que queremos tudo rápido, para ontem, talvez alguém cutuque em você e diz, vamos descer? Espera aí, mas a gente acabou de chegar. Não, tá bom. Eu já vi o que tinha que ver. Eu já contemplei o que tinha que contemplar. Vamos embora. Sabe, queridos, que nós estamos vivendo assim? Nós não estamos vivendo o dia que Deus nos dá. A gente não quer contemplar as belezas do Senhor. Quem sabe você está subindo uma montanha, tem um alvo, tem um sonho, você chega no topo da montanha, mas você quer descer depressa. Você já está pensando na próxima montanha que você subirá, mas primeiro, desfrute dessa. Saboreie esta comida primeiro. Quer ver uma outra coisa que nós fazemos? E eu faço também, infelizmente. Você vai comer uma comida gostosa, vai para um restaurante ou vai almoçar na casa de alguém, na sua casa. Nós estamos ali comendo a comida e a gente começa a falar sobre comida, não é assim? Mas a gente está falando de qual comida? De outra. Não é da comida que você está comendo. Você já foi no restaurante e tal? Rapaz, às vezes até a gente comete a indelicadeza de estar sendo mal educado. Imagina, você foi convidado para almoçar na casa de uma pessoa. Você não elogia a comida e você começa a perguntar se você pulando já comeu a outra comida. Aí você falou, das duas uma, não gostou da minha. Mas não é, gente, é hábito. Você está comendo uma comida, está saboreando, mas você fala assim, rapaz, você precisa comer, essa aqui é boa, mas tem uma outra aí, meu Deus, maravilhosa. Às vezes você vai fazer uma viagem, e você chega no lugar, e você começa a conversar, ainda mais se você estiver com outros amigos, e você fala, aqui é muito lindo, mas olha, na próxima viagem você tem que ir para tal lugar. Ou seja, nós nunca estamos saboreando o prato que Deus coloca na nossa frente. A gente sempre pensa no outro dia. Não, esse culto está muito bom, mas eu acho que o de domingo que vem será melhor. Ou o de domingo passado, hein? O de domingo passado a igreja estava lotada. O Harmony louvando a Deus lindamente aqui. Que noite maravilhosa. Foi lindo, sim. Foi um dia que o Senhor fez, mas e hoje? Hoje também é lindo. O
que torna esse dia especial, irmãos? É porque este é o dia que o Senhor fez. Sabia disso? Quando você acordou nesse domingo, se preparando para vir à igreja de manhã, você só acordou, sabe por quê? Porque Deus fez esse dia. Deus preparou esse dia. Você talvez não imaginava, ou talvez as coisas que estão acontecendo, eu sei que nós estamos vivendo numa época em que as más notícias chegam a todo instante para nós. Escândalos, guerras, rumores de guerras, tragédias, catástrofes, nós estamos assustados. Mas isso não pode anular de nós a alegria, o regozijo, o entusiasmo de dizermos assim: este é o dia que o Senhor fez. Não sei se você vai adotar como seu lema, mas eu tenho falado. Cumprimento pessoas de aniversário. Um dia que eu tive a honra de celebrar o casamento do meu filho, as primeiras palavras que saíram da minha boca, até porque eu estava muito emocionado, foi: este é o dia que o Senhor fez. Eu estava vendo o meu filho ali na minha frente, o mais velho, se casando. Se Deus me der a honra, a alegria de celebrar o casamento do Gustavo, eu vou dizer as mesmas palavras: este é o dia que o Senhor fez. Às vezes a gente vê algumas datas na folhinha, no calendário, né? Folhinha é coisa antiga, né, gente? Mas eu fui longe agora, hein? Calendário, né, na folhinha. E talvez você diga: 29 de setembro, o que tem de especial? Tem uma coisa muito especial. É claro que se você faz aniversário naquele dia, ele torna-se especial. Uma outra data, às vezes é uma data triste até, que vai te fazer lembrar uma situação difícil. Mas todo dia nós deveríamos celebrar, porque este é o dia que o Senhor fez. E amanhã, pastor, se Ele permitir, também será. Mas antes de você pensar no próximo cardápio, antes de você pensar na próxima montanha, na próxima experiência, vamos desfrutar do que Deus preparou para nós hoje, agora. Porque senão você vai ser ou escravo do passado, porque fica sempre lá atrás. Eu tenho uma história muito triste, não sai do passado. Ou você vai projetar sempre lá na frente: amanhã, eu preciso isso. E o hoje? Hoje, conversando com a classe de casais, o tema foi até interessante, porque nós falávamos como os pais devem orientar seus filhos sobre o namoro. A maioria dos casais que estavam lá são pais de crianças. Aí teve gente pessoa: pastor, essa aula aí eu acho que não é para nós. Olha o tamanho do meu filho, da minha filha, não vai namorar tão cedo. Só que o que eu disse para vocês que estavam na classe hoje: a hora de começar a orar pelo namoro do filho e da filha é agora. Não é quando ele estiver na hora de namorar. Aliás, tem mãe que pode começar a orar na barriga mesmo: Senhor, aqui está minha filha ou meu filho, e eu entrego nas tuas mãos o futuro dessa minha filha, desse meu filho. E eu já oro pelo meu futuro genro, pela minha futura nora. Não que você está indo lá na frente, você deve orar, mas eu dei um recadinho para a classe hoje. Falei: ok, recado dado, invista no futuro do seu filho no namoro, mas não deixe de desfrutar do presente. Criança pequena, vai passear, brinca, porque vai passar, ela não vai ficar desse tamanho para sempre. As crianças crescem, desenvolvem. Você, quando pensar no piscar de olhos, eles já estão tudo grande. Mas quando a gente fica sempre ou preso no passado, ou o futuro lá na frente, só no futuro, não vive o hoje. Pode parecer uma pergunta muito sem número de 2024, mas por que, pastor? É feriado? Algum personagem importante da história nasceu nessa data? Alguma coisa que a história da humanidade celebra no dia 29? Não. É porque este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que nós temos que nos alegrar, irmãos. Por isso, irmãos, olha comigo para esse salmo. O salmo diz para nós que este é o dia que o Senhor fez e nós devemos nos regozijar nele e nos alegrar nele. Este salmo está dentro de um grupo, do Salmo 113 ao Salmo 118, ou seja, são 6 salmos que eram entoados pelo povo durante a festa da Páscoa. O povo celebrava a Páscoa utilizando estes salmos. Este salmo possivelmente pode ter da autoria de Davi, nós não sabemos, mas a forma como ele é construído dá a ideia de um rei
que se assentará no trono, mas que foi assim, alvo de muita contenda, de muita intriga, de muita perseguição. Mas este salmo também é um salmo messiânico, porque em alguns versículos ele vai falar de Jesus. Por que eu tenho que celebrar? Por que é que eu devo me alegrar e regozijar neste dia que o Senhor fez? E aí eu vou passear com você no Salmo 118 agora. Algumas verdades nós já ouvimos neste mês aqui na igreja, mas vale a pena ouvir de novo. Primeira coisa, que neste dia que o Senhor fez, eu preciso me alegrar e me regozijar nele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que está escrito aí no verso 1, e todas as leituras, se você quiser, pode fazer comigo, tá bom? Versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, eu vou me alegrar neste dia, eu vou regozijar na tua presença nesse dia, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que estamos aqui, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e hoje eu já fui alvo da misericórdia de Deus. Você está sendo alvo da misericórdia de Deus, então vamos celebrar hoje. Este é o dia que o Senhor fez, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é bom. Mas o Salmo vai continuar falando conosco. Este é o dia que o Senhor fez, e neste dia eu me alegro, eu celebro, porque Ele ouve a minha oração, o meu clamor, a minha súplica. Olha o que está escrito aí no versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Não é maravilhoso nós sabermos que quando você dobra o seu joelho, ou ora em pé, ou às vezes até sentado, mas você tem plena certeza que em Cristo Jesus, quando você ora ao Pai, Deus ouve a sua oração, Deus responde, Deus atende ao seu clamor. Então neste dia que Ele fez, eu me alegrarei, eu celebrarei, porque Ele me escuta, porque Ele ouve o meu clamor. Se você estiver nessa noite, nesse dia, passando por alguma luta, a angústia assaltou o seu coração, clame ao Senhor, ore ao Senhor, porque neste dia que Ele fez, Ele vai te ouvir. Como Ele escuta você todos os dias, quando você ora com fé, sem duvidar, entendendo que pela mediação de Jesus você tem acesso à presença do Pai. Então percebam, o Salmo 118, um salmo de alegria, um salmo que era usado ali, talvez encerrando a celebração da Páscoa do povo judeu, um salmo que nos ensina por que é que eu tenho que me alegrar, por que é que eu tenho que celebrar, regozijar neste dia que Ele fez, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é bom, porque Ele ouve a minha oração. Mas olha só o que está escrito aí no versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu celebro na presença desse meu Deus, nesse dia que Ele fez, porque Ele é real na minha vida, Ele existe na minha história, Ele está ao meu lado, Ele anda comigo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu pastor, Ele é o meu sustentador. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Por isso que nós podemos nos alegrar nesse dia. Porque esse dia que Ele fez para você lembrar. Que bom saber que Ele está comigo. Que bom saber. A nossa irmã Roseli tocou o prelúdio. Às vezes a gente acha que prelúdio é para as pessoas ficarem quietas, né? Começa a tocar o prelúdio, aí quem está conversando, ou quem está lá fora entra. Prelúdio significa que você já deveria estar aqui dentro, porque você está em oração. E hoje o hino foi: que segurança tenho em Jesus. Você prestou atenção no prelúdio? Foi isso, não foi, irmã Roseli? Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Você saboreia. Você não perde nenhuma parte do culto, do prelúdio ao pós-lúdio, até nos avisos. Eu não vou perder nada, porque esse é o dia que o Senhor fez. Ele está aqui comigo. A sua destra me sustenta.
O verso 7 também diz: o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o desejo nos que me odeiam. Nós estamos cercados às vezes de adversários, cercados de pessoas que não nos amam, mas não temas, o Senhor está com você. Portanto, este é o dia que o Senhor fez, e nesse dia nós devemos nos alegrar. Mas você também deve se alegrar, você deve celebrar neste dia que Ele fez, porque Ele é o teu refúgio. E eu gosto muito dessas palavras na nossa língua portuguesa, pelo menos, porque às vezes a gente gosta de colocar o verbo no tempo errado. Este não foi o dia que o Senhor fez. Este não será o dia que o Senhor vai nos dar. Este é. E quando nós vamos para o Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio. Não foi e não será. Ele é o seu refúgio. Hoje, agora, 29 de setembro de 2024. Ele é o seu refúgio. Foi ontem? Sim, certamente. E se Deus permitir, Ele continuará sendo eternamente. Mas celebra agora, fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Está preocupado com alguma coisa? Todos nós temos inquietações no coração. Às vezes elas atenuam, às vezes elas vêm assim como um vulcão. Às vezes assim, alguém puxa lá no seu arquivo morto, né? Por que eu estou lembrando desse dia, dessa história, desse episódio? Machucou meu coração. Eu sei, eu também passo por isso, gente. Não é pecado visitar o passado, mas você não deve morar nele. E a ansiedade, que é algo que acontece com todos nós, infelizmente, faz a gente viver lá na frente, não é verdade? Deixa eu abrir um parênteses aqui, contar mais uma das minhas peripécias. Quando criança, e eu gostava, né? Só tinha 2 lugares que eu passava férias no Brasil. Ou eu ia para o interior do Rio, na famosa Xerém, no pé da serra, ou ia para Muriaé. E minha mãe falava assim: não fica de recuperação, por a gente passar 30 dias lá. Se ficar de recuperação, as férias serão mais curtas. Então eu tinha uma motivação: não vou ficar de recuperação, para passar 30 dias lá com os meus primos em Muriaé. Só que eu era muito ansioso. Eu sou ansioso ainda, viu, gente? A gente aprende a disfarçar, né? Mas não é bom que andeis ansiosos de coisa alguma, não é o que a palavra de Deus diz? Quando a minha mãe me falava o dia que nós íamos viajar, eu deixava a minha mãe de cabelo em pé. 15 dias antes eu já tinha feito a minha mala. Um dia minha mãe falou assim: cadê a sua camiseta, a sua roupa? Tudo dentro da mala. Eu disse: mas 15 dias. Às vezes eu tomava até umas palmadinhas, porque eu ficava mãe, que dia que é hoje? Mãe, que dia que é hoje? É hoje, mãe, é hoje, mãe. Até que a minha mãe adotou uma ideia: não vou mais falar o dia que a gente vai viajar. Ela não me contava, só no dia. Eu deitava com a minha irmã 7 horas da noite, falava assim: vamos dormir, Mara, porque se a gente dormir, vamos acordar mais rápido, e aí amanhã é o dia da viagem. E quando eu chegava na casa dos meus tios, era tanta alegria: eu vou passar 30 dias aqui, que a primeira pergunta que eu fazia para a mãe era assim: mãe, que dia que a gente vai embora? Aí ela: mas que isso, menino? Vai brincar? Vai aproveitar? Não, não, mãe, eu só quero saber. Não é amanhã não, né? Meu filho, daqui 30 dias. Não pensa nisso, percebe? Está tão bom, mas você não vive o presente. Que dia que a gente vai embora? Vamos celebrar, saboreia a comida, está gostosa. Pode até falar de uma outra que é gostosa, mas é essa que Deus pôs na sua frente. Coma essa comida, saboreia essa comida. Este é o dia que o Senhor fez. É nele que eu tenho que celebrar. E é neste dia que eu reconheço que Ele é o meu refúgio. O Salmo fala de perseguição, fala que ele teve que tomar algumas ações difíceis, mas ele diz uma coisa muito interessante que está no versículo 13. O versículo 13 diz assim: empurraram-me violentamente para me fazer cair. Mas olha que palavra maravilhosa. Porém, o Senhor me amparou. Este é o dia que o Senhor fez, e nele eu me alegro, nele eu celebro, porque o Senhor é o meu amparo. Já tentaram te derrubar? Estão tentando te derrubar da sua dignidade, da sua hombridade, tentando sujar o seu nome. Não é fácil, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor é contigo. Ele nos sustenta, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso ajudador. Por isso, neste dia que Ele fez, eu celebro, eu me alegro,
porque Ele é o meu amparo. Mas o verso 14 aí do lado diz que Ele é mais coisa ainda: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Neste dia que Ele fez e que eu me alegro, que eu celebro, que eu regozijo na presença dEle, eu declaro: o Senhor é a minha força. Eu sem ti não sou nada. Quando diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, que temos que estar agora fortalecidos no Senhor e revestidos do seu poder, revestidos da armadura de Deus, para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo. Quando o apóstolo Paulo orou pedindo para afastar o espinho da carne, ele orou: tira o espinho. O que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você for fraco, você será forte, porque eu vou te fortalecer. Eu sou a sua força. Sem Deus nós somos um fracasso. Perdemos qualquer batalha, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Às vezes na vida, no dia a dia, a gente perde algumas batalhas. A gente fica prostrado, o inimigo nos acusa, nos intimida. Mas quando isso acontecer, olha para a cruz. E lembre-se do que Cristo fez por você lá. E celebre esse dia, então. Este é o dia que o Senhor fez. Talvez vai virar até um mantra, mas a gente não vive desse negócio não, viu, gente? É só uma brincadeira. Mas quem sabe você vai embora: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Este é o dia que o Senhor... O que foi? Agarrou o disco aí? Não agarrou o disco não. É porque eu estou celebrando este dia que o Senhor fez. Amanhã eu também vou falar a mesma coisa, se Ele me der mais um dia de vida. Mas hoje eu tenho que falar agora. Percebam quantas coisas Deus já falou comigo aqui, com você. Este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro na presença dEle, eu regozijo na presença dEle, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele ouve a minha oração, porque Ele sempre está comigo, porque Ele é o meu refúgio, porque Ele é o meu amparo, porque Ele é a minha força, Ele é o meu cântico. Se tem uma coisa que é uma característica do povo de Deus em qualquer parte do mundo, é que a igreja canta, e também encanta. Você louvou a Deus de verdade nessa noite? Eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. Olha o que você está falando, você se rende, porque é disso que você precisa para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro abrigo. Não é só cantar por cantar. Eu estou cantando para quem? Na presença de quem e por quê? Porque Ele é a razão do cântico, Ele é a inspiração do cântico, Ele é o motivo que nos faz cantar, Ele é o motivo que nos faz alegrar todo dia. As aves dos céus cantam, as estrelas cantam, as baleias navegando nos mares cantam, mas Deus criou o homem, a mulher, conforme a sua imagem e semelhança, para de uma forma linda e bela louvar, cantar. Ele é o teu cântico, Ele é a inspiração para você cantar todo dia, uma canção ao Senhor, balbuciar talvez. Mas a minha voz é um pouco desafinada. Deus não está olhando isso agora. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o seu coração. Cante, cante, meus filhos, cante, minha filha. E faz um bem. Não é por causa daquele ditado popular que quem canta seus males espanta. Nós não precisamos desse ditado. É porque louvar a Senhor faz todo o bem. Primeiro porque nós vamos glorificá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele poderá ainda fazer, mas porque você e eu fomos feitos, criados para o louvor da sua glória. Então este é o dia que o Senhor fez. E neste dia então eu celebro, neste dia eu me alegro, neste dia eu regozijo. Por quê? Ele é a minha força e o meu cântico. Mas olha só que coisa interessante, alguns até acham que esse verso agora que eu lerei faz alusão a Davi, num momento difícil da vida dele. O verso 18 diz assim: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Por que eu também tenho que, neste dia que Ele fez, celebrar, me alegrar nele? Porque Deus me disciplina. E a palavra de Deus diz que Deus só disciplina quem Ele ama.
Se você estiver sendo disciplinado pelo Senhor, não fique com raiva de Deus, não fique de mal de Deus. Deus te ama, por isso que Ele está te disciplinando. Se você não fosse filho dEle, se você não fosse filha dEle, não seria disciplinado. Deus só disciplina os seus filhos. Então eu me alegro, parece um paradoxo, me alegrar porque Deus me disciplinou, porque Ele quer o seu bem. Ele quer te trazer para o caminho da santidade, Ele quer te trazer para a vida correta. Deus não diz assim, tem mais jeito não, tem conserto. A gente fala isso aqui na terra, mas Deus, Ele pega às vezes as pessoas e de forma improvável, aos nossos olhos, Deus reveste, Deus transforma, Deus converte e faz um homem, uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem. Por isso, neste dia que Ele fez, eu me alegro, eu celebro, eu regozijo, porque quando eu peco, quando eu tropeço, quando eu caio, Ele me corrige, Ele me disciplina. Ninguém gosta de ser disciplinado. O escritor aos Hebreus chega a dizer, quando o Senhor vos repreender, não desmaieis. Aquela sensação, eu acho que eu vou desmaiar. Não, não desmaia não, é para o seu bem. É para o seu bem, eu te amo, por isso que eu estou te disciplinando. Temos ou não temos motivos para nesse dia que Ele fez regozijar-se diante dEle, nos alegrarmos diante dEle? Mas agora caminhamos para uma coisa linda. O Salmo vai dando o tom vai mudando agora e vai apresentando um outro rei para nós. Um outro rei. Não é mais possivelmente o rei Davi, mas é um rei dos reis. E o texto vai mostrar para nós, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E que dia que agora nós estamos falando, irmãos? Do dia da nossa morte. Sabia que você já morreu? Você não morreu não? Você morreu. Você morreu com Jesus na cruz. Porque se você não morreu com Jesus na cruz, você também não ressuscitou ainda. Você já morreu? Não, pastor, o senhor não está me vendo aqui? Eu estou vivinho da Silva. Não é dessa morte que eu estou falando. E não é mais a morte espiritual, porque é interessante, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí o Senhor nos leva para a cruz. E com Ele nós morremos. Mas com Ele nós também ressuscitamos. Nós estamos celebrando o que aqui nesse dia, irmãos? O dia mais lindo. O dia em que o Senhor Jesus pagou a nossa dívida impagável. Quando a palavra de Deus diz aqui, essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos, nós vamos para João capítulo 10, e o que é que Jesus declara lá? Eu sou a porta. Quando nós falamos de pedra angular, a pedra de esquina, o que é que nós aprendemos na carta de Pedro? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra de esquina e pedra angular. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra fundamental. E é por isso que neste dia, no último domingo de setembro, no mês que celebramos 39 anos, este é o dia que o Senhor fez. Para você declarar, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha salvação. Porque o Senhor é a minha esperança. Porque o Senhor me deu a oportunidade de ser reconciliado com o Pai, porque a obra de Cristo me reconciliou com Deus. Eu estava lá. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião, não é frase de minha autoria, mas quando a gente fala isso parece que é estranho, né? Fala assim, como assim, pastor? Eu estava na cruz? Eu não estava não, pastor. Esse episódio histórico aconteceu há 2000 anos atrás. Mas lembre-se que para Deus, irmãos, Ele não está preso no tempo. Aliás, tudo do plano eterno de Deus já se cumpriu na eternidade. Há alguns pregadores que brincam que antes de Deus falar, haja luz, Ele disse, haja cruz. Ele já nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Este é o dia que o Senhor fez.
Este é o dia que o Senhor fez e nele eu me alegro, nele eu celebro, porque Ele é a minha salvação. Por isso que o verso 23 diz: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí você vai para o versículo 26. E vamos lembrar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o que é que aconteceu naquele dia? Os discípulos foram colocando as suas vestes, foram cortando os ramos e fazendo o caminho e dizendo: hosana ao que vem em nome do Senhor. Olha o que está escrito aqui, irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Verso 26, vamos ler todos juntos? Verso 26: bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Verso 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Está fazendo alusão àquele dia, à entrada de Jesus em Jerusalém, para a sua última semana, antes da sexta-feira da sua morte. Irmãos, essa igreja só pôde celebrar mais um ano neste mês, e se Deus permitir, completará 40 anos no ano que vem, se Ele não voltar, que é incomparavelmente melhor, sem sombra de dúvidas, porque o Senhor é a nossa salvação, porque Ele comprou essa igreja com seu sangue precioso, porque eu e você fomos alcançados pela sua maravilhosa graça. Talvez você diga: faz tempo que não caiu uma gotinha de bênção do céu na minha vida, mas já caiu um balde, você não lembra? O Senhor já mandou uma chuvarada na sua vida, bênção sobre bênção, a sua salvação em Cristo Jesus. Eu não conheço algo melhor e mais sublime do que isso, de pertencer à família de Deus, de ser chamado de filho e filha, de poder clamar: Abba Pai, papai, paizinho, de você poder entrar na presença do Senhor, de você se derramar na presença do Senhor. Portanto, nesse dia, irmãos, que Ele fez, vamos nos alegrar? Vamos celebrar, porque Ele é o nosso Deus, a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele ouve a nossa oração, porque Ele sempre está conosco, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é o nosso amparo, porque Ele nos ajudará quando os inimigos se levantarem contra nós, porque Ele é a nossa salvação, e bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por isso eu e você nesta noite devemos celebrar esse dia,